Imagina só, comprar uma daquelas botas de alpinismo super profissionais, sabe? Uhum, aquelas bem parrudas. Isso, aquelas com isolamento térmico de última geração, caríssimas. O manual de instruções vem cheio de gráficos, tem selos de qualidade e garante que a bota sobrevive ao gelo lá do Monte Everest. Suporta temperaturas extremas muito abaixo de zero. Exato. Até aí tudo certo. É uma engenharia fantástica. Mas aí a pessoa decide pegar essa mesma bota super tecnológica e usar para correr uma maratona. Ah, numa montanha? Não numa praia tropical, ao meio-dia, no auge do verão. Nossa, isso é uma péssima ideia. Pois é, de repente todo aquele isolamento térmico, que era vendido como grande diferencial, o trunfo da bota, deixa de ser uma vantagem. Com certeza, ele se transforma num problema, né? Um fardo exaustivo. Exatamente. O ambiente simplesmente inverte o valor da tecnologia. E é bem nesse cenário, nesse descolamento absoluto entre uma teoria brilhante e uma prática exaustiva, que a gente entra na nossa investigação de hoje. É um ótimo ponto de partida. O que funciona no laboratório como proteção, na prática pode destruir a utilidade do produto se o contexto for errado. E hoje nós vamos dar um mergulho profundo no mundo automotivo. Vamos focar naquela promessa super sedutora dos veículos híbridos leves. Os famosos MHV. Isso, os MHV, mas operando especificamente na nossa realidade no Brasil. Para quem nos acompanha, a nossa análise de hoje é toda baseada nos documentos técnicos e no levantamento feito pelo Alberto Maier, da ARM 59 Consultoria. Um material excelente, por sinal. Muito detalhado. Muito. E a missão da nossa análise de hoje é confrontar esse marketing global impecável da eletrificação com a dura realidade, né? A física, a termodinâmica e, claro, o nosso impiedoso clima tropical. Porque a grande ironia que as fontes apontam é justamente essa. Uma tecnologia que é vendida especificamente para economizar combustível. E para ajudar o meio ambiente também. Sim, mas que no trânsito brasileiro pode causar exatamente o efeito oposto, gerando mais consumo e, bom, muita frustração. Então, olha, eu tô muito curiosa. Vamos desvendar isso. Como é que esses carros, que são a nova febre das concessionárias, acabam escorregando tanto quando os pneus tocam o nosso asfalto quente? A resposta curta para isso é que a física não negocia com o departamento de marketing, sabe? Definitivamente não. Esses sistemas híbridos leves, eles foram desenhados para uma janela de operação muito específica. E, historicamente, essa janela é o ciclo de testes de homologação europeu. Que é bem diferente do nosso. Totalmente. Lá nós estamos falando de um clima frio ou, no máximo, temperado. As acelerações são suaves, o trânsito é muito mais previsível e flui melhor. Certo. O problema estrutural, tipo a raiz da coisa, começa quando pegamos essa engenharia, que foi validada no inverno europeu, e colocamos ela para rodar num congestionamento sobre o sol equatorial. É a bota de neve na praia. Exato. E para entender por que essa promessa falha, não adianta a gente ficar lendo o manual de vendas do carro. Nós precisamos descer lá para o nível microscópico. Ah, entender a química da coisa. Isso, a química das baterias de íons de lítio. Elas são o coração desse sistema. Mas espera, isso sempre me gera uma dúvida, sabe? Porque, todo mundo tem um smartphone no bolso hoje em dia. Sim, que usa bateria de lítio. Exato. E a gente usa o celular na rua, no sol, e ele não para de funcionar do nada. Por que, no ecossistema do carro, essa sensibilidade ao calor vira algo tão catastrófico, a ponto de anular o sistema inteiro? Olha, é uma excelente comparação. A diferença fundamental aí está na forma como a energia é injetada nessa bateria. Como assim? No celular, quando a gente põe na tomada, a carga que entra é controlada, contínua e relativamente estável. Não tem solavancos. Tá, é um fluxo constante. Isso. Já no carro híbrido leve, a principal recarga vem da frenagem regenerativa. Então, quando o motorista pisa no freio, o motor elétrico atua como um gerador. Ele pega o embalo do carro? Exato. Ele transforma aquela energia cinética de um veículo que pesa mais de 1 tonelada em eletricidade. E isso não é um gotejamento suave de energia, sabe? Imagino que seja uma pancada. É um pico violento. É uma avalanche de corrente elétrica em questão de segundos. E, quimicamente falando,
para que os íons de lítio consigam se mover lá do cátodo para o ânodo e absorver essa pancada sem causar danos, a temperatura interna da célula precisa estar rigidamente controlada. Ah, entendi. E aí que entra o fator asfalto, né? Porque os documentos da consultoria apontam que a temperatura no asfalto brasileiro chega facilmente aos 50 graus. Fácil, fácil. O calor irradia ali do piso e ainda se soma ao calor natural do próprio motor a combustão. Que já é um forno. Exatamente. Isso aquece toda a estrutura do veículo. Então, seja com a bateria posicionada sobre o capô ou até escondida sob os bancos da cabine, o ambiente ao redor dela cruza rapidamente a barreira dos 35, 40 graus. E a bateria odeia isso. Odeia. Quando o lítio aquece, a resistência elétrica interna da bateria aumenta muito. E o que acontece se vier aquela freada brusca? Bom, se o sistema injetar aquela avalanche de corrente da frenagem numa bateria que já está quente, com a resistência alta, a temperatura interna pode disparar. Nossa. Isso leva a uma degradação muito acelerada dos componentes internos ou, no pior dos cenários, a uma fuga térmica, Fuga térmica é... que é risco de incêndio. Risco de explosão, literalmente. Caramba, então o carro precisa ter obrigatoriamente algum mecanismo de defesa contra isso. Ele não vai simplesmente deixar a bateria derreter no meio da rua. Não vai. E o que é fascinante aqui é ver como essa defesa atua. Quem monitora tudo isso é o cérebro eletrônico, o BMS. Que é o sistema de gerenciamento da bateria. Isso. Ao detectar que a temperatura passou do limite seguro, o BMS toma uma decisão drástica, puramente baseada na autoproteção. Ele simplesmente corta a regeneração. Ele bloqueia a carga. Bloqueia. A porta de entrada de energia fechada por software. E é bem nesse milissegundo de proteção térmica que o benefício central do sistema híbrido deixa de existir. O carro perde totalmente a capacidade de reaproveitar a energia da frenagem. É muito irônico isso. Fica parecendo que a pessoa pagou mais caro por um carro, com uma tecnologia de ponta, super vendida como futuro, mas a própria tecnologia decide entrar em greve. Entra em greve porque está muito quente lá fora. Exatamente. É como comprar um smartphone super caro que desativa o carregamento rápido exatamente no dia em que você mais precisa, só porque o sol bateu na janela. É bem por aí. A proteção salva o componente, mas mata a função. Mas olha, me corrija se eu estiver errada. Se o BMS corta a entrada de energia, o sistema elétrico não deveria simplesmente ficar inativo e deixar o motor a combustão trabalhar em paz? Seria o cenário ideal. Não seria só voltar a ser um carro normal, puramente a gasolina ou etanol, até a temperatura baixar? Olha, essa é a dedução lógica que a maioria das pessoas faz. E faria todo sentido. Mas a engenharia mecânica por trás desses sistemas híbridos leves conta uma história bem diferente. Ah, lá vem problema. Sim, é aqui que entramos na matemática do peso morto. Nesses carros, o alternador tradicional e o motor de partida são removidos. Eles são substituídos por um componente único, que é muito mais robusto e pesado. É aquele que chamam de BSG, né? Exato, o BSG, que é um gerador acionado por correia. A questão-chave é que ele está fisicamente ligado ao eixo do motor a combustão, através de uma correia tensionada. Tá, ele gira junto com o motor o tempo todo. Sim, então, quando o sistema de gerenciamento recusa a carga da frenagem, porque a bateria está pegando fogo de quente, esse gerador não se desconecta magicamente. Ele continua lá, grudado no motor. Continua girando junto. Aqui é que a coisa fica realmente interessante e um pouco assustadora. Se ele continua girando por causa da correia, ele está gerando um atrito mecânico gigantesco, certo? Um atrito considerável, sim. Mas por que a engenharia não programou uma embreagem magnética, sei lá, para desengatar esse gerador completamente? Como faziam com os compressores de ar-condicionado mais antigos. Isso, para aliviar o motor quando não precisasse carregar. Por que não fazer isso? É uma ótima pergunta. O primeiro motivo é que uma embreagem magnética desse tamanho adicionaria muito peso extra, complexidade mecânica e, principalmente, custo. E a gente não pode esquecer que o MHEV nasceu para ser a solução mais barata de eletrificação para as montadoras. Ah, claro. A velha questão do corte de custos. Sempre. Mas tem um segundo ponto, que é uma exigência operacional inescapável. O documento do Alberto Maier detalha um caso bem específico, o sistema de 12 volts da Fiat. O que tem o sistema da Fiat? É que, mesmo que a bateria principal de lítio recuse aquela carga pesada da regeneração, o carro como um todo ainda precisa de energia constante.
O básico precisa funcionar. Ah, o painel, a central multimídia. Os faróis, os sensores, os módulos eletrônicos, as bombas de combustível, tudo isso funciona em 12 volts. Entendi. E de onde vem essa energia se a bateria principal está isolada? Vem desse próprio gerador. Então, ele não pode ser desligado. O alternador precisa continuar gerando um campo eletromagnético contínuo para suprir essa parte elétrica básica. E para gerar esse campo, ele pesa? E como pesa? Esse campo magnético cria um arrasto severo no motor a combustão. Nossa, sabe o que me veio à cabeça agora? É como andar numa daquelas bicicletas antigas. Aquelas que tinham um dínamo no pneu? Isso. Você encostava o dínamo no pneu da bicicleta para acender os farol à noite. A pessoa fica fazendo uma força absurda para pedalar. O atrito é enorme. O atrito do dínamo fica literalmente freando a roda. Mas imagina se a bateria do farol não estivesse armazenando a carga porque o fio estivesse desconectado. A energia gasta no esforço extra simplesmente vai para o ralo. Exatamente. A pessoa está suando o dobro, arrastando o peso e não está ganhando benefício nenhum em troca. A sua analogia é mecanicamente perfeita. O motor a combustão, que já está operando lá num ambiente superaquecido, no trânsito engarrafado, precisa fazer um esforço extra absurdo apenas para vencer a resistência magnética e física desse gerador pesado. E ele não recebe ajuda nenhuma em troca naquele momento. Nenhuma. E tem mais um agravante, viu? Em condições de calor muito intenso, o próprio sistema Start-Stop frequentemente é desativado pelo módulo central. O Start-Stop, aquele que desliga o carro no semáforo. Esse mesmo. O carro não desliga no semáforo porque o sistema sabe que a bateria está fora da zona térmica ideal. Então ele entende que, se desligar, talvez não tenha capacidade confiável para religar o motor a combustão com rapidez logo em seguida. Então nem economia de ficar com o motor desligado no condicionamento a pessoa tem. Não tem. Fica ligado o tempo todo consumindo. O nível da ironia só aumenta. Quer dizer que o motor a combustão, que lá no projeto original deveria receber uma assistência elétrica para poupar combustível, acaba virando um escravo? Um escravo de um sistema elétrico que está em modo de sobrevivência. É bizarro. Ele tem que puxar o peso normal do carro e ainda arrastar o próprio sistema híbrido que decidiu cruzar os braços por causa do calor. E a consequência matemática disso não tem mistério. O consumo de combustível aumenta. O carro bebe mais do que uma versão equivalente mais antiga, sem o sistema híbrido. Sério? Ele gasta mais que um carro normal? A matemática levantada pela análise técnica do Maer não deixa espaço para dúvidas. Quando o sistema perde a sintonia térmica por causa do clima, o passivo mecânico supera de longe o ativo elétrico. A conta não fecha de jeito nenhum. E olha que a situação se agrava profundamente quando a gente introduz o fator humano e o conforto. Como assim o conforto? Porque até agora nós estamos falando apenas do calor que vem de fora, do asfalto irradiando e fritando a bateria. Mas existe um dreno interno de energia que cria, assim, a tempestade perfeita para o colapso desse ecossistema todo. O ar-condicionado. Exatamente, o ar-condicionado. E vamos ser sinceros, né? Num trânsito pesado de uma capital brasileira, meio-dia, sol a pino, 35 graus marcando no painel, o ar-condicionado não é um luxo opcional. Nem de longe. É equipamento de sobrevivência. Sobrevivência física e sanidade mental. Ninguém suporta rodar com o vidro aberto respirando fumaça no engarrafamento sob esse sol. O uso contínuo e muitas vezes na potência máxima é uma necessidade inegociável por aqui. E é aí que o abismo entre o laboratório e a rua se abre de vez. Nos ciclos de homologação europeus, em climas temperados, o ar-condicionado opera em ciclos muito mais brandos. Às vezes, mal precisa ser acionado. 15 graus lá fora não precisa gelar tanto a cabine. Já na nossa realidade tropical, o compressor do ar-condicionado e principalmente o eletroventilador do radiador... Aquela ventoinha barulhenta que fica na frente. Isso. Eles precisam trabalhar em carga máxima praticamente o tempo todo. E essa demanda contínua puxa correntes elétricas altíssimas, algo na casa das dezenas de amperes sem parar. Nossa, é muita energia! E a grande questão estrutural é que a bateria desses veículos híbridos leves é fisicamente muito diminuta. Ela é pequena. Não é do tamanho daquelas de carros elétricos puros, né? Não. É uma bateria projetada para dar pulsos curtos de assistência, sabe? Aquela ajudinha rápida numa ultrapassagem.
Ela não tem a menor capacidade de sustentar o dreno gigante ininterrupto de um sistema de refrigeração no máximo. Mas então como o carro resolve isso? Porque a conta de energia tem que ser paga. Exato. Se a bateria pequena não dá conta e seca rápido, e a regeneração do freio está bloqueada porque o asfalto ferveu, de onde vem a energia para manter a cabine gelada e a pessoa viva lá dentro? Se conectarmos isso ao cenário geral que nós desenhamos até aqui, é aqui que compreendemos o verdadeiro ciclo vicioso que os documentos relatam. A central de controle do motor, a ECU, percebe que a tensão elétrica do carro está caindo de forma crítica por causa do dreno do ar-condicionado. Ela vê que a bateria vai arriar. Isso. Para impedir que os sistemas essenciais apaguem, ela manda uma ordem e força o gerador, o BSG, a trabalhar no limite máximo dele para suprir essa demanda em tempo real. Caramba, e a gente já falou sobre isso. Lembra do arrasto magnético que mencionamos? Lembro, a âncora invisível. Ele atinge o pico absoluto. O gerador vira uma verdadeira âncora segurando o eixo do motor a combustão. Então, a central eletrônica nota que o motor a combustão está perdendo força. É como se ele estivesse tentando subir uma ladeira super íngreme, mas ele está no plano. É só por causa do peso do gerador ligado ao ar-condicionado. Perfeita observação. É uma subida virtual criada pelo gerador. E qual você acha que é a resposta mecânica para não deixar a rotação cair e o carro simplesmente morrer no meio do trânsito? Vai ter que jogar mais combustível lá dentro. Exato. A injeção eletrônica recebe a ordem imediata de aumentar o tempo de abertura dos bicos injetores. Ela enriquece muito a combustão. A famosa mistura rica. Isso. O sistema cria a mistura rica. Ele injeta proporcionalmente muito mais gasolina ou etanol do que ar nos cilindros, puramente para gerar o torque extra necessário só para conseguir gerar esse alternador pesado que está alimentando o ar. E ao injetar mais combustível assim de forma tão agressiva, a eficiência térmica vai direto para o ralo. Desaparece. Olha, é um efeito dominó impressionante quando a gente junta todas as peças. A temperatura ambiente altíssima exige o ar-condicionado no máximo. O ar-condicionado, por sua vez, drena aquela bateria diminuta em questão de minutos. Segundos, às vezes. Para compensar essa falta de energia e não deixar o carro apagar, o gerador entra em carga máxima, freando absurdamente o motor a combustão. Segurando o carro. E o motor a combustão, desesperado para não morrer, injeta muito mais combustível para conseguir continuar girando essa engrenagem toda. E qual o resultado no final do dia? A tecnologia que foi instalada lá no painel, com o único objetivo de economizar, sei lá, meio litro de combustível a cada 100 quilômetros. O marketing do carro verde. Agora essa mesma tecnologia está fazendo o motor queimar o dobro do combustível só para manter as luzes acesas e a cabine fria num dia de sol. É o colapso da teoria sobre o peso esmagador da realidade. A engenharia do carro foi desenhada primorosamente. É linda. Mas foi feita para deslizar em vias rápidas europeias sob 15 graus de temperatura. Um cenário que não existe aqui na maior parte do tempo. Quando ela chega aqui, ela é simplesmente triturada pelas leis da termodinâmica num congestionamento nos trópicos. E um ponto crucial levantado pela análise do Alberto Maier é que isso não é um defeito de fabricação. Como assim não é defeito? Não é uma peça quebrada. Não é um recall esperando para acontecer. O sistema está fazendo exatamente aquilo para o qual foi programado. Sério? Ele foi programado para proteger a integridade dos seus componentes caros ao extremo, custe o que custar para o tanque de combustível do cliente. Nossa, e isso me traz uma inquietação gigantesca agora. Como é que o dono do carro, o motorista lá na ponta, descobre isso? Porque a pessoa que gasta uma quantia super alta num veículo novinho... Um carro premium, muitas vezes. Sim, que exibe aquele emblema enorme de híbrido na tampa do porta-malas. Essa pessoa confia que a tecnologia está operando a favor dela o tempo todo. Mas não está. Tudo isso que a gente discutiu aqui, sabe? A resistência interna da célula, a mudança na mistura rica lá na injeção eletrônica, o bloqueio térmico do BMS, tudo isso é completamente invisível para quem está dirigindo. Acontece lá nas entranhas, silenciosamente, nos módulos eletrônicos. É verdade, é invisível até certo ponto. Como assim, até certo ponto? Tem como ver? A beleza da análise empírica, a observação do dia a dia, é que ela fornece provas que qualquer condutor pode acessar se prestar atenção.
Não é preciso ser um engenheiro da marca ou ter aquele computador de diagnóstico avançado conectado na porta do veículo para ver essa falha de premissa. O próprio carro entrega o problema. O próprio painel de instrumentos entrega o comportamento do sistema. É verdade. Pensando bem, a maioria esmagadora dos carros hoje que tem algum grau de eletrificação, eles possuem aquela tela de fluxo de energia. Geralmente fica na central multimídia ou bem no meio do painel digital. Isso. Aquela animação gráfica bonitinha que mostra o desenho das rodas do carro, a bateria no meio e umas setas luminosas correndo de um lado para o outro. Precisamente essa tela. O teste prático que as fontes sugerem para testar essa inoperância do sistema é cristalino, muito simples de fazer. Tá, e como é esse teste? Ao entrar em um trânsito pesado numa cidade brasileira, tipo no meio da tarde sob um sol de 35 graus, Ar-condicionado no talo, claro. sempre exigindo bastante do ar. Basta monitorar aquelas setas de regeneração no painel. Geralmente elas acendem na cor verde quando o carro freia, mostrando a energia voltando para a bateria. Certo. O que os dados mostram é que, sobre essas condições de estresse térmico pesado, a barrinha verde de regeneração simplesmente para de acender. Ela não pisca mais na tela. Não pisca. Fica inerte. Caramba, é uma evidência escancarada ali na cara do motorista. Porque se a pessoa pisa no freio repetidas vezes e a tela não mostra mais a energia voltando para a bateria, não é porque o freio parou de funcionar. É o comprovante visual de que o software decretou o bloqueio térmico. O sistema abriu mão de ser híbrido. Literalmente. É a constatação em tempo real de que o equipamento super caro se transformou em um peso morto. Incrível como ninguém fala sobre isso na concessionária. O documento do Maier sugere ainda uma segunda camada de comprovação empírica, bem prática. A análise do computador de bordo, sabe? O consumo médio. O quilômetro por litro. Isso. Se a pessoa realizar o mesmo trajeto rotineiro, o caminho do trabalho, num dia de frente fria, um dia chuvoso, com a temperatura externa ali na casa dos 20 graus, Bem fresco. o consumo médio registrado pelo computador tende a ser excelente. O sistema respira, a bateria trabalha bem e a hibridização leve funciona exatamente como foi projetada. A promessa se cumpre. Mas, ao repetir exatamente o mesmo trajeto com a mesma quantidade de trânsito, num dia escaldante de verão, Aqueles dias que o asfalto derrete. o consumo despenca de forma abismal. A diferença entre um dia e outro expõe a verdadeira limitação térmica do sistema. É assustador. Então, tentando amarrar tudo isso que vimos, o que tudo isso significa para o mercado automotivo e principalmente para quem está consumindo essas novas tecnologias. É uma ótima reflexão. Para mim, significa que nós estamos diante de uma lacuna gigantesca entre a expectativa que é criada pela publicidade e a entrega real e diária da máquina. Uma frustração anunciada. A frustração vai se acumulando não porque o produto é ruim na sua essência, porque a gente viu que a engenharia é fantástica para o lugar certo. Exato. A frustração vem porque falta transparência. A etiqueta de tecnologia sustentável não pode ser usada como uma espécie de passe de mágica que simplesmente ignora a geografia e o clima de um país tropical. E é exatamente nesse ponto, nessa cobrança de maturidade, que a consultoria bate na tecla. O relatório não conclui em nenhum momento que o sistema híbrido leve deve ser jogado no lixo ou que não tem valor tecnológico. Longe disso. Não é para banir a tecnologia. O ponto central é a exigência de honestidade técnica. Honestidade sobre os limites operacionais. A indústria automotiva tem o dever, a obrigação, de adaptar as inovações globais para suportar os estresses locais extremos antes de vendê-las como a solução mágica e definitiva para todo mundo. Faz todo sentido. Porque quando se importa uma arquitetura de engenharia de forma acrítica, sabe, sem fazer o devido dimensionamento térmico e elétrico para a nossa realidade de calor intenso e de uso massivo de refrigeração o ano inteiro, Copiar e colar não funciona. não. O que se entrega não é eficiência verde. É um passivo técnico pesadíssimo, que acaba gerando mais custos de manutenção e uma queima ainda maior de combustíveis fósseis no final das contas. É o exato oposto da promessa. Olha, recapitulando o que nós destrinchamos das fontes de hoje, de uma forma bem direta para quem nos ouve, a raiz de todo o problema está na química intolerante ao calor das baterias de lítio. Sensibilidade térmica. Quando o nosso asfalto ferve, a temperatura sobe muito, a resistência elétrica dispara
E o módulo de segurança do carro tranca a porta da regeneração de energia para evitar um desastre, um incêndio. Proteção em primeiro lugar. E ao fazer isso, aquele gerador pesado, o BSG, ele não se desconecta do motor, ele vira uma verdadeira âncora amarrada ao motor a combustão. E somando a essa âncora o uso contínuo e pesado do ar-condicionado, a central eletrônica entra em desespero. Ela injeta muito mais combustível para o carro simplesmente não apagar no meio da rua, derrubando toda e qualquer eficiência do sistema. É a tempestade perfeita que anula o projeto. E quem quiser a prova cabal, como você bem disse, basta observar aquele gráfico de energia no painel do carro. Se ele ficar apagado e inoperante durante uma tarde quente no congestionamento, a prova está ali. Fica muito evidente que importar inovação sem adaptar o clima local não é apenas um erro de planejamento corporativo, é quase uma ofensa à engenharia. Uma falta de rigor com o ambiente real. O laboratório europeu desenvolve a teoria perfeitamente, mas é o engarrafamento sobre o nosso Sol tropical que aplica a verdadeira prova final e diz se funciona ou não. E olha, isso levanta uma questão importantíssima. Uma reflexão que expande muito as fronteiras dessa nossa discussão de hoje. Ela vai muito além da indústria automotiva. Para onde mais a gente pode olhar com essa mesma lente? Pense bem. Se a termodinâmica consegue, de forma tão silenciosa e brutal, neutralizar e até inverter a eficiência de um sistema automotivo que é global, que é amplamente homologado no mundo todo, E super testado, em tese? quais outras tecnologias revolucionárias que nós adotamos aqui, de forma totalmente automática, sem questionar, também estão sofrendo dessa mesma miopia geográfica? Nossa, isso abre um leque assustador. É super válido a gente pensar, por exemplo, em gigantescos painéis solares importados que perdem drasticamente o rendimento porque as células superaquecem sobre o nosso Sol muito mais forte do que onde foram desenhados. É verdade. Calor demais reduz a eficiência da placa solar. Ou então os sistemas avançados de inteligência artificial de gestão urbana falhando miseravelmente ao tentar processar as dinâmicas totalmente caóticas e únicas do nosso trânsito e do nosso clima. Projetados para vias padronizadas que não temos. Exatamente. Ou mesmo grandes servidores de dados. Tecnologias de nuvem que consomem volumes absurdos imensos de energia elétrica e água só para não derreterem nos trópicos. Quantos bilhões de dólares estão sendo gastos em inovações que, na prática, no mundo real, estão secretamente brigando e perdendo contra o clima local? E tudo isso só por falta de uma adaptação profunda à nossa realidade, à nossa geografia e temperatura. Falta de teste no asfalto quente. Olha, é uma provocação final fantástica e, eu diria, muito necessária. Ela nos faz olhar para qualquer selo brilhante de inovação tecnológica com um nível de exigência e de ceticismo muito maior. Voltando à nossa analogia do comecinho da investigação, não faz diferença alguma você calçar a melhor e mais cara bota de alpinismo do mundo, que é cheia de patentes incríveis e certificações europeias de qualidade. Se o chão que você vai pisar não for de gelo. Se o chão que a gente pisa todos os dias é a areia escaldante de uma praia, o resultado é um desastre. No final das contas, meus amigos, o ambiente sempre dita a regra e a física sempre, infalivelmente, cobra o seu preço. Muito obrigada por acompanharem mais esta investigação detalhada. Foi um excelente mergulho nos dados. Continuem observando com bastante atenção as engrenagens e as promessas tecnológicas que estão ao nosso redor. Mantenham o senso crítico sempre afiado e não esqueçam de ficar de olho naqueles sinais que o próprio painel do carro tenta nos dar silenciosamente. Exatamente. Até a próxima. Até a próxima análise profunda, pessoal!